o vereador Tenente Cristiano Becker, da tribuna. Deixa eu pegar o banquinho também. Bom dia, senhora presidente, nobres colegas vereadores, quem está aqui no plenário, quem nos ouve pelas redes sociais e nos assiste também, né, muito bom dia. E é motivo de orgulho quando a senhora chama a senhora presidente para vir na tribuna, né? E é algo que eu acho que, como falávamos antes, eu e o vereador Edson da Rosa, é algo que nós temos que valorizar, né? A tribuna é um púlpito que nós parlamos pela cidade e são assuntos de muita importância. Por isso que eu acho que nós, quando for assuntos de menor relevância, falarmos da nossa bancada. Por isso temos um microfone ali, né? E a tribuna é algo que é quase que sagrado, né? Então eu entendo que a tribuna é para esses momentos do grande expediente, para recebermos pessoas da nossa sociedade, para que falem aqui no nosso plenário. Ontem também, na nossa sessão, o vereador Edson da Rosa, citar de novo o senhor, nobre colega, né, fala com que o vereador é hábil com as palavras, né, o vereador Libardi, né, e quando ele fala hoje em expectativa em estar na tribuna, né, eu, como não tenho tanto tato, eu falo em ansiedade. Né, eu sinto uma certa ansiedade por vir falar aqui na tribuna, né, e vendo os nomes hoje, todo nossos vereadores, né, por óbvio, mas hoje eu olho aqui o nosso pessoal que fala no grande expediente, eu fico quase que um pouco constrangido, viu? Mas enfim, eu venho falar, por óbvio, né, eu sou oriundo da segurança pública, né, tenho 32 anos de serviço público prestado para o Estado, né, muitos deles aqui na nossa cidade, em Caxias do Sul. A minha formação como bombeiro, policial militar, defesa civil, né, fez com que eu adotasse uma vida de servir as pessoas, né. Eu quero agradecer esse meu momento de novo na Câmara de Vereadores, visto que na legislatura passada eu era suplente também, né, e por dado momento eu acabei assumindo aqui na Câmara de Vereadores. E nesse momento eu agradeço a votação que fiz, a cada eleitor meu, a cada amigo, até quem não votou, porque também me ajuda a crescer e saber aonde que nós temos que crescer e buscar apoio para as próximas eleições, para poder continuar ajudando a nossa sociedade. Né, visto que tenho 32 anos de prestação de serviços, mas eu entendo que hoje eu quero continuar com isto. Trouxe um amigo, uma vez da Colômbia, um palestrante, psicólogo do desastre, e trouxe ele para palestrar em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Eu fazia um curso com ele em Santa Catarina, ele veio palestrar em Santa Catarina e eu gostei muito da fala dele, as abordagens que ele adotou, e eu trouxe para algumas cidades aqui no Rio Grande do Sul. Terminou o curso em Santa Catarina, eu trouxe ele para cá. E eu apresentei o comando da Brigada Militar, o comando do Corpo de Bombeiros, o comando regional. Eu trouxe aqui no Legislativo à época, né, apresentei, e ele foi saudado aqui nesse Legislativo também. Levei no Executivo e ele me perguntou num momento, por que tu não concorre a um cargo eletivo em espanhol, ele falava, né? Germán Engels Trujillo. E eu falei, não, eu nasci para salvar vidas. Né? Eu gosto de estar em cima de um caminhão de bombeiro, atuando e resgatando pessoas e combatendo incêndio, enfim. E ele falou, não, tu não gosta de salvar vidas, tu é egoísta. Me chocou naquele momento essa fala dele. Eu falei, não entendi, Engels, por que egoísta? Porque você, como sendo um parlamentar, e uma assinatura às vezes salva mais vidas do que você em cima de um caminhão. Ainda assim, você pode continuar sendo voluntário numa situação como ocorreu agora nos nossos desastres naturais. Muitos aqui foram voluntários atuando, né, e trabalhando e ajudando as nossas cidades aqui à volta no Rio Grande do Sul.
E aí eu entendi, né, que naquele momento eu até fiquei um pouco confuso, né, mas eu entendi que no meu momento da reserva da Polícia Militar, quando fui convidado para vir para a política, eu entendi que era o momento. Mas aguardei trabalhar os meus 32 anos ali, atuando para salvar pessoas. E hoje estamos aqui. E aqui, como o vereador Libardi fala, nós estamos para salvar pessoas, tirar a fome, né, melhorar a qualidade de vida das pessoas, habitação, segurança pública, saúde pública. E é por isso que nós estamos aqui, todos nós, hoje. Por vezes discordando por questões de ideologia político-partidária, mas sempre com o mesmo objetivo. Então, eu quero dizer que eu vou honrar cada voto com o meu trabalho diário em prol da nossa comunidade, especialmente no que se refere à segurança pública. Meu gabinete estará sempre aberto para quem precisar e desejar contribuir com o nosso mandato. Eu já ocupei o cargo como vereador aqui na legislatura passada, por pouco tempo, mas ocupei. E é uma alegria, nesse momento, voltar a essa casa com tamanha qualidade dos nossos pares. Independente de ideologia partidária, porque isso é necessário e é democrático, né? Mas eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui com cada um hoje. Atuo hoje também como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Né? E para quem não me conhece, eu sou mais conhecido por Tenente Cristiano Becker. Tenho 51 anos, eu nasci em Novo Hamburgo, porém morei uma boa parte da minha vida na cidade de Canela, ao qual meu pai, ele foi bombeiro também na cidade de Novo Hamburgo e foi transferido para o policiamento na cidade de Canela. Então eu venho seguindo mais ou menos uma linha de trabalho do meu pai, mesmo sem buscar isso, ao qual foi vereador também aqui na cidade de Caxias do Sul por 6 mandatos, o vereador Zoraide Silva. Obrigado. Então eu tenho uma trajetória profissional que começou na Polícia Militar aqui no Rio Grande do Sul. Depois eu vim para cá, concursei em 1992, e em 93 eu fui chamado para assumir a função no Corpo de Bombeiros como soldado. E assumi diversas funções. Me formei no curso superior de Tecnologia em Gerenciamento Policial Militar, mesmo cursando Direito, né? Acabei não concluindo, concluí o curso superior de oficial da Polícia Militar. De 93 a 2014 eu integrei o Corpo de Bombeiros, atuando inicialmente como soldado, que é o camarada que é o linha de frente da nossa segurança pública no Estado e no país e no mundo como um todo. Né? Combate a incêndios, resgate veicular, salvamento de animais, que é uma coisa que eu também teclo bastante. Temos a vereadora Andressa também aqui, defensora, protetora, como todos nós somos também. Né? Mas a vereadora Andressa doa bastante do seu tempo também para a causa. Atuei em operações de salvamento. Posteriormente, como sargento, eu já passei uma função de comando dentro do Corpo de Bombeiros. Em missões de resgate, também combate a incêndios, salvamento veicular, salvamentos em altura e entre outras ocorrências. Em 2014, final de 2014, eu fui convidado pelo governador Sartori para assumir a Defesa Civil do Estado, a regional. Eu tinha 62 municípios para atuar aqui na nossa região, orientando, tentando valorizar da melhor forma possível a questão de defesa civil, que hoje nós vemos cada vez mais a importância de uma defesa civil para minimizar os impactos dos desastres naturais. De 2019 a 2021, eu assumi o comando da Força Tática, a qual é uma célula da Companhia de Operações Especiais da Brigada Militar, aqui no 12º Batalhão, em Caxias do Sul. E de 20 de janeiro de 2021, a partir do dia de 20 de janeiro de 2021, eu fui para a reserva da Brigada Militar. Então, foi o momento que eu fui convidado pelo prefeito Adiló antes de vir para a reserva. Foi por isso que eu pedi a minha reserva. Eu ia continuar trabalhando na Brigada Militar, mesmo tendo já extrapolado o meu tempo de serviço. Fui convidado pelo prefeito Adiló, ao quem eu tenho extrema lealdade, estima, consideração. Eu peço uma declaração de líder, senhora presidente. Segue vereador Cristiano Becker, da tribuna.
Foi o momento, então, esse que assumi a chefia de gabinete da Prefeitura de Caxias do Sul. E a importância que é estar no Executivo e depois vir para o Legislativo. Tu vai falar, Bertão? Sim, peço uma parte, vereador. A importância que é sair da vida funcional militar, vir para a política e continuar atuando para a nossa sociedade. 193, tu liga no telefone, é tudo muito imediatismo. Tá pegando fogo numa casa, a gente vai sair com toda a vontade do mundo pedindo a Deus para que não tenha pessoas presas naquela casa. Cargo que ocupei, então, como chefe de gabinete até 2023, no Executivo. Posterior a isso, a pedido do prefeito Odiló, assumi a Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, acumulando temporariamente a função de secretário municipal de Segurança Pública e Proteção Social. Tenho 2 filhos, o Christian e a Caroline. O Christian, ao qual trabalhou comigo na Brigada Militar, e a Caroline, que hoje faz psicologia. Meu pai, como já falei, é o Zoraído Silva. Aqui colocaram Dona Nerli, mas se eu chamar de Dona Nerli, ela vai ver ali nos autos depois, se não estiver acompanhando, vai brigar comigo, é a cigana. Né? Uma negra muito linda. Né? Tenho ali, então, falando da carreira política, passando do meu pai, que foi policial militar, eu, meu filho, meu irmão, ao qual eu perdi, também jovem, também era servidor do Estado, era da Brigada Militar. Tem uma foto ao centro embaixo, que aquele pequenininho lá sou eu. Então, eu não tenho 32 anos de serviço público na Brigada Militar. Eu tenho 51 anos de serviço público na Brigada Militar. Eu nasci dentro de um quartel da Polícia Militar. Né? E amo a segurança pública. Amo trabalhar pelas pessoas. Servir a nossa cidade. A segurança pública e o papel do Poder Executivo, então, que eu quero falar, são fundamentais na redução da criminalidade. Durante o primeiro mandato do prefeito Odiló, diversas iniciativas contribuíram para esse avanço. Como a criação do Centro Integrado de Operações, o CIOP, em 2023, com as 275 câmaras de monitoramento, uma equipe de 40 profissionais, o CIOP ajudou a reduzir em 30% os roubos da cidade. E esses dias eu mesmo, um colega, eu estava afastado da prefeitura, um colega do município pediu um apoio, conseguimos, pelo monitoramento, recuperar o carro dele. Fora outros tantos que a gente tem conseguido acompanhar, porque o carro sinaliza, no momento que é acusado furto ou roubo, ele acusa no nosso monitoramento aqui em Caxias do Sul. Obra do prefeito Odiló, a qual nós criamos há muitos anos, não desmerecendo nenhum prefeito que passou, ao qual eu respeito todos. Mas foi com o prefeito Odiló que nós conseguimos colocar o CIOP em atividade aqui em Caxias do Sul. Em 2024, foram instaladas torres de segurança com reconhecimento facial e botões de emergência em pontos estratégicos da nossa cidade, reforçando, assim, a proteção dos cidadãos. A modernização da iluminação pública também trouxe benefícios, reduzindo drasticamente o número de lâmpadas queimadas e melhorando a visibilidade urbana. Neste novo mandato, o prefeito Odiló segue investindo na prevenção, priorizando a zeladoria da nossa cidade, ao qual faz muita parte a questão da iluminação pública, a poda de matos, para a segurança pública da nossa cidade. É onde eu trago aqui a aplicação da teoria das janelas quebradas, formulada por James Wilson e George Killing. Sugere que pequenos sinais de desordem, como vandalismo e lixo acumulado, incentivam a criminalidade. Se o ambiente degradado não for rapidamente restaurado, há maior chance de crimes mais graves ocorrerem. Aplicada à gestão urbana, essa teoria reforça a importância da manutenção dos espaços públicos para prevenir o crime e promover a sensação de segurança. James Wilson e George Killing são americanos. Wilson foi um cientista político e criminologista, enquanto Killing um psicólogo criminologista. Essas ações reafirmam o compromisso do governo municipal com a ordem, a prevenção e a qualidade de vida aqui em Caxias do Sul.
Para finalizar, antes de passar o à parte, para o nobre colega Eu lhe peço uma parte vereador também. Bortola, em seguida. Essas ações reafirmam o compromisso do governo municipal com a ordem, a prevenção e a qualidade de vida em Caxias do Sul. Durante anos de atuação, enfrentei desafios que testaram minha capacidade, minha resiliência e meu compromisso com a vida de salvar vidas. Algumas batalhas foram vencidas, outras infelizmente não. Mas em todas elas dei o meu melhor, guiado pelo dever e pela responsabilidade que a minha profissão sempre exigiu e que ainda exige. Cada vida preservada é motivo de gratidão. Agradeço a Deus por cada oportunidade de fazer a diferença e por me conceder força e discernimento para atuar em momentos tão críticos. Pelas vidas que não pude salvar, também encontro conforto na reflexão e na fé, buscando sempre aprimorar minhas habilidades para enfrentar os desafios futuros. A segurança e o bem-estar das pessoas são a base do meu compromisso. E é com essa dedicação que sigo adiante, motivado pela certeza de que cada ação, por menor que pareça, pode significar tudo para a vida de alguma pessoa. Lembrando de algumas ocorrências das quais eu vivi, muitas eu perdi. Muitas pessoas eu perdi. E aprendi. Muitas vidas, o último suspiro, eu estava lá. Mas muitas eu trouxe de volta e protegi com a própria vida. Neste último final de semana, recordei de salvamentos que fiz salvando uma mãe e uma criança de se perderem e se afundarem no mar. Este final de semana. Cheguei para cumprimentar uma amiga que estava à beira da praia. Eu estava passando, ela me viu, me chamou. Quando eu abracei ela, que eu olhei por cima do ombro uma criança indo para o fundo. Papai do céu coloca as pessoas no lugar certo. Eu, mais de que de pronto, inclusive, temos um salva-vida renomado aqui dentro dessa sala agora, tá? Que eu olhei e ele estava olhando e eu já estava emocionado. Coronel Luiz, ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Hoje, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Seja bem-vindo, nobre colega, meu comandante, que trabalhamos junto em muitas instâncias nesse Brasil. No Brasil. De pronto, me pulei no mar... golfando, né, coronel? E na segunda braçada que eu dou, eu perdi a criança. Ela foi para o fundo. A mãe também estava sendo puxada para o fundo do mar. Eu só pedi ajuda para Deus. E ali eu senti que eu fui puxado com uma extrema força para dentro do mar. Fui para o fundo e consegui buscar a criança e a mãe. E tirei eles de dentro da água. Chegou mais um camarada para me ajudar, nós tiramos essa mãe e eu pedi para que não chamassem atenção. Não vamos chamar atenção. A criança já estava abalada, tiramos a criança de dentro do mar e a mãe e a comunidade toda que estava veraneando ali, pasma, olhando. Por cada vida que eu salvei, eu agradeço a Deus. E pelas que eu perdi, eu e ele já conversamos. Nesses 2 incêndios que eu mostro ao centro, um foi em agosto de 2012, hoje não está o vereador Valim aqui, que é da região do bairro Serrano, não sei se tem mais alguém, a vereadora Estela. Eu perdi 3 crianças. E em dezembro de 2013, em frente à rodoviária, era uma bola de fogo e, por incrível que pareça, os bombeiros estavam lá dentro. Eu estava lá dentro. De novo. Por cada vida salva, eu agradeço a Deus. E pelas que eu perdi, eu e ele conversamos quase que todos os dias sobre isso. Tenha parte, seu vereador Bortola. Vereador Tenente Cristiano, somente parabenizar aí pela exposição e por toda a labuta na vida, tanto no Bombeiro Militar e na Brigada Militar. A gente sabe de todo esforço. Um pouquinho eu pude acompanhar de perto, seja na coordenação das operações dentro da SMU, seja na Secretaria de Segurança Pública. E quando o senhor trata também da questão do avanço na segurança pública em Caxias do Sul, muito, muito mesmo tem a contribuição desta casa, da última legislatura, da Comissão de Segurança Pública, a qual presidia, onde que apresentamos, através do deputado Pazin, para o chefe da Casa Civil Estadual, Arthur Lemos, a necessidade de aportar efetivo, em especial na Brigada Militar, e eles nos contemplaram com 100 novos policiais, que foi exatamente o que foi o nosso pedido lá. E
não bastasse, colocaram mais 20 no choque. Então, é um grande acréscimo na segurança pública na segunda maior cidade do Estado. E aqui a gente não pode deixar de ressaltar, e só para concluir, presidente e vereador Tenente Cristiano, o avanço que vamos ter esse ano do Executivo Municipal com o chamamento de 70 novos guardas municipais. Isso vai ser um acréscimo muito bom para a segurança pública dos nossos caxienses. Poderia falar muito mais, mas o tempo não nos permite, mas somente lhe dar os parabéns e desejar um sucesso muito grande nessa caminhada de vereador. Obrigado. Eu quero pedir desculpas pela extensão, né? Eu acho que a gente, quando começa a falar aqui no Grande Expediente, acha que o tempo é longo, né? A gente está todo ansioso, nervoso para vir aqui na tribuna falar, e quando vê o tempo se torna curto, né? Desculpa aos nobres colegas que pediram o tempo. Eu quero agradecer, então, somente para encerrar mesmo, a minha equipe que está trabalhando com muita felicidade no nosso gabinete, e eu tento trazer isso para toda a Câmara de Vereadores, para todos os colegas, todos os dias, com respeito, com admiração ao qual eu tenho por cada um. Agradecer, então, a minha equipe, né? E só deixar mais uma mensagem, senhora presidente, com perdão do tempo passado aqui. Nós escolhemos estar aqui. Apesar de termos sido votados para estarmos aqui, mas nós escolhemos sermos candidatos e continuarmos na política para ajudar as pessoas. Então, vamos fazer por amor, com amor, trabalhar com vontade de ajudar nossa Caxias, atender com vontade as nossas pessoas, né, sem fazer cara, porque nós escolhemos isso aqui. Né, eu trago uma trajetória da vida pública, aí, apesar de nunca ter acompanhado aqui nessa casa os trabalhos do meu pai, mas tenho muito orgulho, sinto muito orgulho do legado que ele deixa na política caxiense. Era isso, senhora presidente e nobres colegas vereadores. Muito obrigada, vereador.